Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, espero que vocês tenham se divertido aí com esses vídeos que eu postei recentemente das partidas lá do Bobby Fischer, de algumas partidas do Bobby Fischer com o Nigel Short, né? Eu tenho certeza que tem muita gente jogando aí C3, F3 e tentando trocar ali o lugar, trocar de lugar ali o rei com a dama, né? Tenho certeza, eu mesmo já fiz isso e é muito divertido, né? Mas legal. E, gente, uma outra coisa muito bacana tá acontecendo no cenário internacional, não dá pra deixar de cobrir, que é o Norway Chess, um dos torneios mais fortes aí de xadrez do ano, tá? Com a participação aí de Magnus Carlsen, Caruana, Wesley So, Maxime Vachier-Lagrave, Wei. Então, assim, entre outros, né? O Aronian, entre outros. Então, o torneio é um dos mais fortes realmente, aí nível quase torneio de candidatos. Então não dá pra deixar de cobrir, né? Vale dizer que na categoria Blitz, que já terminou esses dias, o Magnus Carlsen não levou essa, tá? Quando a gente fala Blitz, é o tempo rápido ali, são 5 minutos para cada jogador, tá? Então é bem rapidinho mesmo, partidas ali de Blitz. E não deu pro Magnus Carlsen, primeiro torneio do ano aí, que ele participa e não fica em primeiro lugar. Quem ficou em primeiro lugar foi o francês, o Maxime Vachier-Lagrave. Ele venceu, portanto, o Norway Chess na categoria, no tempo, né, Blitz, na categoria Blitz, com pouco tempo no relógio. E agora começou, então, o torneio realmente, tá? Que aí o Blitz foi um aquecimento aí pra turma, né? E agora o torneio, partidas pensadas, 9 rodadas, a premiação 75 mil euros, se eu não me engano, para o primeiro colocado. As rodadas não é mata-mata, né? Todo mundo vai jogar 9 rodadas. Esse é o sistema de pontuação. Que mais que tem que falar nesse torneio aí? Acho que é isso, tá bom? O tempo, né? 120 minutos para cada um, tá? Então 2 horas aí para cada um. A partir do lance 40, começa a ter 10 segundos de acréscimo por lance. E, bom, os jogadores são obrigados a anotarem os lances, a não ser que já tenha entrado aí no segundo período, depois do lance 40, e tiver menos de 5 minutos no relógio. Aí você pode abandonar a caneta e focar só na partida, né? E vamos dar uma olhada então aqui, uma partida da segunda rodada. O Fabiano Caruana, né, o americano Caruana, o número 2 do mundo, né, apenas atrás de Magnus Carlsen, tá encarando aqui o campeão então de Blitz do Norway Chess, o francês Maxime Vachier-Lagrave, que é um jogador também fortíssimo de partidas pensadas. Vamos dar uma olhada nessa partida aqui. O Caruana abre com E4, peão do rei, como de costume. C5 aqui pelo MVL. Cavalo F3, D6, D4, C toma D4, cavalo toma D4, cavalo em F6, cavalo C3 e A6, indo então para uma Najdorf, aí, uma defesa siciliana, a variante Najdorf. Bispo G5, agora E6, e o Caruana segue com essa linha aqui de F4. Dama B6, e a gente tem então a variante do peão envenenado aí no tabuleiro, né? Agora depois de Dama D2, o Caruana oferece aqui o peão envenenado, né? A gente já viu no canal aqui partidas das brancas ganhando com o peão envenenado, aí todo mundo me pediu, mas existe alguma vez que as pretas podem ganhar com o peão envenenado? Eu mostrei também, então são chances para os dois lados, tá? É uma abertura bem arriscada aí para os dois lados. E o Maxime Vachier-Lagrave vai para o peão, dama toma em B2, e a ideia, né, desse peão envenenado é tentar tirar essa dama de jogo, né? Ela, de certa forma, ajuda aqui abrindo uma coluna, né? Aqui as brancas conseguem desenvolver a torre com um tempo, né? Essa dama vai ficar deslocada aqui no cantinho do tabuleiro, não vai fazer muita coisa. E em algumas linhas essa dama pode até ficar aprisionada aí e se perder a dama, né? Se as pretas não fizerem os lances precisos. Vamos ver como continua nessa partida. Torre B1, dama em A3. E agora o Caruana vai para esse lance aqui, F5. O Caruana, vale dizer que ele é um estudioso, ele tem um preparo fantástico de aberturas. E é muito bonito o preparo aí do Caruana que ele vai mostrar nessa partida aqui. F5, imediatamente atacando aqui em E6. Bispo E7, o Maxime Vachier-Lagrave tenta tirar as peças da frente aí para poder dar roque. Mas depois de F toma em E6, Bispo toma em E6, Cavalo toma em E6, F toma em E6... O Caruana começa a complicar a posição aqui com Bispo C4. E esse lance é interessante porque ele está fazendo pressão aqui nesse peão de E6, que é um ponto fraco, né? A partida segue com o cavalo aqui de bem D7. O Maxime Vachier-Lagrave
deixa o peão de E6, mas vai para uma ideia correta, desenvolvendo peças, né, tentando ganhar aí tempo, né? Note que não dá muito tempo de dar roque numa posição como essa, né? Olha que situação, não dá para dar roque aqui, perde imediatamente, tá caindo em B7, tá caindo aqui em E6, né? Em B7 cai com o tempo ainda sobre o bispo, então não dá tempo. Por isso que o Maxime continua aqui com o cavalo de bem D7, e a gente tem uma posição muito agressiva aqui dos dois lados, né? Onde os reis não conseguiram dar tempo, não deu tempo ainda dos reis darem roque, né? De tanta porrada que tá vindo aí de cada lado, né? Então a variante aí do peão envenenado leva a partidas bem afobadas aí, né? Bem, não dá tempo muito de jogar na segurança, né? Você tem que sair atacando. A partida segue com o bispo toma em E6 e agora cavalo C5. O Maxime Vachier-Lagrave também consegue melhorar aí a sua peça com o tempo, né? O bispo volta aqui para C4 então e agora tá caindo aqui em E4, né? E o Maxime Vachier-Lagrave vai para esse peão com o cavalo de C, toma em E4, recuperando aí o seu peão. Na verdade com um peão a mais agora, né, para as pretas. Vale dizer aqui, gente, que o Maxime também tinha uma linha bastante interessante aqui com B5, tá? E essa linha aqui, enfim, poderia se continuar com bispo B3, né? Seria uma possível continuação. Mas se as brancas quisessem continuar com bispo B5, bispo D5, a gente teria bastante complicação aqui. Com cavalo toma D5, dama toma aqui em D5, atacando aqui a torre, mas deixando o cavalo. A gente iria para uma linha bem confusa, tá? Então nada disso aconteceu no tabuleiro. O Maxime Vachier-Lagrave preferiu continuar de forma natural aí com o cavalo de C toma em E4. Cavalo de C toma em E4 foi jogado. Cavalo toma em E4. Cavalo toma em E4. E agora, gente, olha só que posição legal. Caruana tá com a dama atacada, né? O bispo tá atacado aqui 2 vezes. Não é verdade? Então é uma posição muito, muito bonita, né? O que fazer numa situação dessa? Será que o Caruana não viu isso, né? Então, bom, você pode estar pensando aqui o seguinte, vou jogar então com dama aqui em D5, pelo menos eu ameaço algum contra-ataque, alguma coisa, né? Mas isso não daria muito certo, porque as pretas teriam o lance dama C3 aqui, esse lance incomoda demais, né? Você teria que jogar aqui provavelmente rei D1, estaria vindo aqui cavalo F2, tá? As pretas ficariam muito bem numa variante como essa. Então, depois de cavalo toma em E4, veja só, a dama atacada, o bispo atacado 2 vezes, né? A dama tem que segurar aqui em C3. O que jogar, né? O que jogar numa posição como essa? Se você até quiser dar pause e aí encontrar um lance que permita as brancas continuarem bem na partida, continuarem com iniciativa, bem posicionadas, né? Vale a pena, né? Parece uma situação insolúvel, mas tem uma solução e o Fabiano Caruana encontra. E eu espero que você também tenha encontrado o lance bispo aqui em F7, não permitindo então as pretas darem roque, desviando o rei, né? Porque depois de rei toma em F7 foi jogado dama D5 e agora recuperando aqui a peça. Dama D5 cheque. O rei volta aqui para E8, afinal de contas essa torre aqui vai precisar jogar, né? Então não tem outra casa melhor para o rei aqui, né? Aqui praticamente forçado a jogar em E8. Qualquer outra vai perder, tá? Se jogar aqui, já tem bispo toma E7 com cheque, né? Não dá para jogar em casa escura. Então aqui jogou o lance certo aqui o MVL. E a partida seguiu com dama toma em E4, recuperando então aí a peça, o Caruana, e com uma ameaça clara aqui de checkmate, né? Só que o MVL tem uma sequência bacana aqui, ó. Se a gente observar, esse bispo tá indefeso, né? E a dama 5 aqui dá cheque, né? E ataca aqui o bispo na sequência. Então a gente tem uma partida aqui que... vamos ver, né? Quem viu mais longe aí. O MVL continua com dama em A5 cheque e depois de rei D1. Dama toma em G5. Aí você fala, puxa vida, o Caruana então tá com uma peça a menos, ele deve estar muito mal aí na posição. Na verdade ele tá muito bem. E ele continua aqui da forma correta. Torre toma aqui em B7, né? E aqui a ameaça imediata é jogar torre toma aqui em E7 com sequência de dama toma em A8, tá? Então essa aqui é a ideia, ao tomar o peão de B7, além de ganhar um peão, claro, tá soltando essa diagonal aqui e isso vai acontecer, né? Então, recuperando, portanto, a peça, né? Essa que é a ideia do Caruana. Ele não tá querendo ficar com peça a menos, não. Ele vai para a continuação correta. Olha que bonita, né? Eu tenho convicção aqui de que isso ainda é parte do preparo de abertura do Caruana, tá? Conhecendo um pouco aí o Caruana, sabendo que ele tem uns preparos aí. E essa partida tá com bem cara de preparo, né? Porque se você não tivesse estudado isso com um pouco de antecedência, é muito difícil você encontrar
tudo isso no tabuleiro, né? Todas essas variantes aí. Não que seja impossível no nível de grande mestre, mas me parece aí, a mim me parece, né? Que é um preparo do Caruana. E a partida continua então. Bom, o que o Caruana tá ameaçando aqui? Tá ameaçando começar uma forte pressão aqui em E7, né? E então o Maxime Vachier-Lagrave vai para a ideia correta, que é jogar torre F8 para poder jogar com torre F7 e defender aqui em E7 a tempo, tá? Então a partida continua dessa forma, torre F8. Aí você fala, ah, Rafael, mas aqui já pode então partir para essa sequência? Já poderia, tá? Mas o Caruana melhora então a sua posição primeiro com torre E1 e depois de torre F7, agora sim, indo para essa sequência, tá? Ah, Rafael, mas tinha que ter tirado a torre daqui de A8 antes, ó. Depois de torre toma aqui em B7, tinha que ter tirado essa torre daqui, né? Pra não ter esses temas aí, é fácil, é só jogar a torre aqui em D8. Aí as brancas têm checkmate, tá? Porque elas podem jogar primeiro torre F1 e agora cortando aqui o rei, né? Ameaçando aqui dama C6 com sequência de checkmate, né? O rei estaria cortado aí da posição e não dá muito pra você defender, tá? Uma posição como essa, vai segurar a casa de C6 como, né? Se você jogar um lance como dama C5 para segurar a casa de C6, dama toma em E7 é checkmate de cara, tá? Então a dama tem que continuar defendendo. Se você jogar um lance como torre C8, legal, você está defendendo C6, mas não está mais defendendo D7. Então dama E6 seria suficiente aí para uma sequência de checkmate, tá? Então não tem como defender realmente. Ah, mas aí é fácil, é só voltar aqui com a torre para D8, mas aí vem checkmate aqui em F7, tá? Então não tem como segurar aí essas fraquezas nas casas claras aí, né? Então, por isso que depois de torre toma B7, o Maxime Vachier-Lagrave não tenta segurar o seu material a mais. Ele sabe que esse material vai ser recuperado de qualquer jeito pelo Caruana e ele continua desenvolvendo. Então, com torre F8, torre aqui em E1, torre F7, tá tudo defendido, mas agora, claro, o Caruana vai recuperar sua peça. Torre toma em E7, então, com cheque, com sequência de dama toma em A8, né? Depois de torre toma em E7, dama toma em A8, cheque, rei F7, e a gente tem uma posição aí muito curiosa, né? Muito difícil de acontecer, que são dois reis expostos no tabuleiro, né? Dama e torre, uma dama e uma torre para cada um. 4 peões aí para cada um. Mas essa particularidade aí dos reis expostos com dama e torre vai levar para uma posição de tiroteio, né? Bala para todo lado e o rei vai ter que ficar fugindo de bala, né? De bala perdida. Vamos ver isso aí. Torre F1, cheque, jogando o rei mais ainda para a terceira horizontal aí, rei G6. Dama toma em A6, ganhando o peão. E aqui, claro, o Maxime tá com um peão a menos, mas tá com a posição muito boa por conta de dama E5. Né? E o rei exposto aqui, um peão a mais, não faz tanta diferença. Dama D3, cheque, rei H6 e agora C3. Segurando aí, fechando aí essa diagonal, né? Que é bastante importante. Agora a partida continua com dama toma em H2, recuperando aí o peão. Dama D2, cheque, rei G6 e torre aqui em F4. Trazendo a torre para um ataque ao rei. E a gente tem essa posição aí, essa característica curiosa da posição, né? Dos ataques aos reis. Torre E6, dama C2, cheque, rei H6, dama F2. E agora é o rei do Caruana que vai sofrer uns cheques aí. Dama em H5, cheque, rei D2, dama D5, cheque, rei C1 e agora G6, simplesmente permitindo ao rei escapar se for preciso. A4, o Caruana vai para a ideia correta. Ele tem um peão isolado na coluna A, né? Apesar da quantidade de peões estar igual, o Caruana tem um peão isolado aqui na coluna A, né? E essa maioria de peões aqui de 2 contra 1 na ala do rei precisa ainda de muitos tempos para ser ativada, né? E a maioria da ala da dama do Caruana pode ser ativada imediatamente. Então, isso por si só parece conferir uma vantagem aí para o Caruana. A partida seguiu com dama E5 e agora rei C2, G5. Então, o MVL também avançando aí com seus peões. Torre D4, rei G6 liberando agora para o outro peão poder descer. Dama F3 e agora H5. Então, a gente tem uma corrida de peões aí. Torre D5, ancorado aqui pela dama, permitindo aqui mais um avanço do peão, tirando bloqueando aqui a dama das negras da ala da dama. Dama E2, cheque, forçando aí algumas trocas, né? Porque depois, agora de dama toma em E2, torre toma em E2 com cheque, essa torre está ameaçando o peão aqui de G2. Então o Caruana volta aqui, cobre o cheque com a torre dele, né? Defendendo aqui o peão, e agora o MVL não pode trocar, né? Ele não pode trocar essa torre, porque senão, pela regra do quadrado aqui, ó, vamos desenhar um quadrado. Vamos falar da regra do quadrado aqui rapidinho, né? Se ele troca a torre, o que vai acontecer? Vamos desenhar um quadrado aqui, ó, desse peão,
Vamos fazer uma diagonal aqui, ó. E a gente faz um quadrado, ó. Regra do quadrado, né? Então você imagina aqui que a torre capturou, o rei capturou, é vez das negras. Se as negras conseguem entrar no quadrado com o rei, as negras seguram o peão. Se, mesmo sendo vez aqui das negras, não conseguirem entrar no quadrado, que é o caso, não dá tempo de segurar o peão, tá? É claro que você podia fazer essa conta, né? 1, 2, 3, 4. Aí você vem aqui 1, 2, 3, 4, tenta fazer de cabeça, né? Mas para não ficar fazendo conta toda hora e ganhar tempo, você simplesmente desenha esse quadrado aqui, ó, né? E aí acabou, o rei não vai conseguir entrar. Então o MVL não pode trocar aqui as torres, ele continua com torre E6 e a partida segue. A5, Caruana vai avançando aí com o seu peão. H4, o MVL também tentando ativar sua maioria na ala do rei. Rei B3, G4, rei B4 e o rei do Caruana tá melhor posicionado aqui do que o rei do MVL, né? Ele tá apoiando aqui a subida do peão, já encostado aqui no peão, né? A partida segue com torre E1 e agora torre A2, a torre atrás do peão. Manobra importantíssima em finais, tá bom? Sempre que você tiver um peão isolado e passado, você vai querer colocar a sua torre atrás do peão passado, tá? Do peão isolado, não necessariamente. A regra fala sobre peões passados, tá? Então toda vez que você tiver um peão passado, você vai querer colocar a torre atrás do peão para dar suporte para ele subir. Aqui o MVL continua com torre B1 cheque, rei C4 e agora H3. O MVL também vai correndo com o seu peão aí, na ala do rei. G toma em H3, G toma em H3 e agora A6. A gente tem uma posição com os dois peões nas respectivas cestas horizontais aí subindo. A partida segue com torre B8 e agora rei D5. A posição dos reis faz toda a diferença nesse final, né? O rei do Caruana está muito mais próximo aqui do peão do MVL. Também está dando suporte para um outro potencial peão passado. A partida segue com torre A8 e agora o Caruana abocanha aqui em D6 e a partida parece estar chegando ao seu final, né? Mas o MVL guerreiro ele continua com H2 e aqui vale dizer, gente, que está no lance 50, a turma já está com 1 minuto no relógio, né? Tanto o Caruana quanto o Maxime, então por isso que continuam jogando, tá? Aqui se cada um tivesse 1 hora no relógio, tenho certeza que o Maxime Vachier-Lagrave não continuaria jogando uma posição como essa. Mas com cada um tendo 1 minuto no relógio, tudo pode acontecer, né? E aí são apenas 10 segundos de acréscimo por lance, né? Não fica tão... não dá muito tempo, né, para pensar. Então a partida segue com torre toma em H2. Aqui o Caruana vai para essa ideia de trocar então esses peões passados. Depois de torre toma em A6, rei D5 e rei F7. Aqui a gente tem uma posição que era a ideia do Caruana, trocar esses peões passados, porque a posição do rei vai fazer toda a diferença, o rei apoiando aqui o peão passado, né? Se o rei do Maxime Vachier-Lagrave estivesse aqui em C8, por exemplo, segurando a casa de promoção do peão, aqui a chance é muito grande de ser empate, tá? A não ser que seja alguma posição muito específica, mas em 99% dos casos é empate. Como o rei do Maxime Vachier-Lagrave está longe da casa de promoção do peão, não dá para segurar. E o Caruana faz então a manobra certa, o lance correto da posição aqui, torre E2, é o lance mais instrutivo da posição, cortando o rei do tabuleiro. É a primeira coisa que você tem que fazer no final, cortar o rei da jogada. E agora é questão de coordenar aqui o peão e o rei para poder coroar. Não é tão simples assim, vamos ver como continua. Torre A8, C4, torre D8 cheque, rei C6, torre C8 cheque, rei B5, torre B8 cheque, rei A6 e agora torre C8. E agora colocando essa questão, né? Se o Caruana vier defender o peão, vai tomar cheque. Se o rei se distancia do peão, a torre ataca o peão. Então não dá para ficar defendendo o peão com o rei. O Caruana faz a coisa certa e defende com a torre. Torre E4. Rafael, mas você falou que toda vez que tem um peão passado tem que colocar a torre atrás dele. Não é toda vez não, tá? Aqui é mais importante segurar o rei. Então cada situação é uma situação, tá bom? Aqui é fundamental que a torre continue cortando o rei da jogada, tá? Aqui a ideia é outra. Então primeiro rei E4, torre E4, defendendo o peão e continua cortando o rei da jogada. Rei F6, o rei vai querer chegar próximo aí da torre. E agora rei B7, com o tempo aqui sobre a torre. Rei F5 e aqui o MVL faz a sua última tentativa, né? Afinal de contas, se por acaso o Caruana fizesse o erro de capturar aqui em C8, teríamos o empate no tabuleiro, né? Porque agora, depois de rei toma aqui em E4, né? Esse peão aqui vai cair de qualquer jeito. Não tem como o rei encostar no peão para defender e não tem como subir, né? Não dá tempo
seria um empate, né? Então, por isso que depois de rei F5, o Caruana não captura aqui em C8, joga a torre D4. E nessa posição, sim, o Maxime Vachier-Lagrave abandona a partida. Por quê? Vamos lá, vamos explicar esse finalzinho aqui. Claro que o MVL abandonou porque é um final conhecido aí pelos grandes mestres, né? E não só pelos grandes mestres, para quem estuda também finais, conhece esse final, tá? Por quê? Bom, aqui não dá pra continuar com a ideia de chegando perto da torre, simplesmente torre cheque, caindo a outra torre na sequência, tá? Então não teria cabimento uma continuação como essa, mas poderia se continuar, por exemplo, salvando a torre, jogando aqui um lance como torre H8, tá? Então uma possível continuação aqui para ilustrar por que essa posição é vencedora. Agora seria a hora de subir peão, né? C5, rei E5 chegando perto aí da torre, e a torre, mais uma vez, tem que cortar o rei do tabuleiro, teria que jogar um lance como torre D2, por exemplo, mantendo o rei afastado aí da ala da dama. Aí depois de torre H7, cheque, rei B6, torre H3 para querer ficar dando uns cheques aí por baixo, daria para subir o peão C6, torre B3, rei C7 para não tomar cheque, com ideias de jogar C8 e C7, rei C8 e C7, e depois aqui de rei E6, rei C8, torre aqui em B1, apenas segurando aqui, cortando o rei da coluna C, C7, torre B3, mais uma vez mantendo aqui o rei afastado. Aqui poderia se jogar então torre E2, tá? Esse lance seria bastante instrutivo. Não dá para jogar aqui, né, um lance como... Enfim, até dá, né? Nessa posição qualquer lance ganha, tá? O rei aqui em D8 venceria também, porque a torre não tem cheque, né? A torre tá na coluna D, tá? Então por essa característica aqui já venceria imediatamente, tá? E aqui não tem cheque, também porque tá na coluna B, não tá na coluna A. Se tivesse na coluna A também promoveria o peão, tá? Então aqui vence de qualquer forma, tá? Rei D8 aqui venceria imediatamente. Acho que até essa análise mais instrutiva aqui da posição, tá? Eu ia falar aqui com torre cheque, primeiro empurrando o rei, porque eu queria comentar a posição de Lucena, que viria nessa posição aqui, a famosa posição de Lucena, tá? Mas não precisaria entrar nela. A posição de Lucena é essa, e as brancas para ganharem tem que jogar aqui o lance torre E4, tá? Então jogar aqui um lance como torre E4. É um estudo bem antigo, por isso que ganha esse nome de Lucena. E por que aqui na quarta horizontal? Porque depois aqui de rei F6, rei D7, com ideia de promover o peão, e aqui as pretas começam a dar um monte de cheque, né? Torre D3 cheque, rei C6, torre C3 cheque, rei D6 continuando defendendo o peão, e depois de torre D3 cheque, agora sim, rei em C5, e aí depois desse cheque, por isso que a torre era na quarta horizontal, tá? Porque agora a torre pode cobrir, e aí é o final vencedor para as brancas, tá? Mas não precisaria entrar na posição de Lucena, né? Aqui ao invés de torre E2, simplesmente rei D8 imediatamente já venceria nessa posição em particular, tá bom? Então existem várias formas, né, de vencer esse tipo de final, mas acho que as ideias principais foram colocadas. E uma excelente atuação aí do Caruana, né, nessa segunda rodada. Eu vou continuar comentando aí dessas partidas, são as partidas que a gente tem é o maior nível de xadrez, né, que a gente tem aí na atualidade, são os melhores jogadores do mundo. Então eu acho que tem muito para agregar aí para todos nós, né? Para vocês e para mim também, que são partidas que ensinam demais, né? São partidas que ensinam demais. Um preparo surreal aí do Caruana, né? Como sempre, né? E levando então, o preparo dele levou para uma partida, para um final bem complexo, né? Torre e dama com reis expostos, mas no final das contas o peão aqui, a posição do rei do Caruana, né? E esse peão na ala da dama fizeram toda a diferença, né? E aí o Caruana acabou vencendo essa partida. Pessoal, se você gostou do vídeo, lembra aí de dar o seu like. Se você acompanha o canal, inscreva-se, tá bom? É só clicar aí em se inscrever aí no canal. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!